Em frente à minha academia, em Manhattan, tinha um mendigo que ficava lá, dormia ali, tinha um pedacinho lá que ele armava a caminha dele e dormia ali. Entendeu? Porra, era um cara fora de série. Eu vinha toda vez, ele tinha livros, ele me dava livros para ler, me falava os livros que eu tinha que ler, me contava a história da vida dele. Então toda vez eu sentava ali. Se fosse verão, eu trazia um café gelado para ele e um bolo. Se fosse inverno, eu trazia um chocolate quente ou um café bem quente, um cappuccino misturado, trazia. E eu geralmente trazia um para mim também, sentava do lado dele e comia. Eu comia e bebia ali com ele aquele café. Que legal. Ou trazia água de coco. Toda vez isso. Simplicidade, né? E eu amava a maneira que as pessoas passavam e cumprimentavam ele, falavam com ele, davam gorjeta para ele, ajudavam a ele, de uma maneira de gostarem dele. E esse cara, porra, era incrível. Um dia eu chego, meu irmão, eu venho, tá inverno, um frio danado, eu morrendo de fome. Eu falei, não, eu vou comer com o mendigo lá, pô. Peguei os negócios para mim e para ele e fui. Cheguei lá, dei o negócio dele, ele começou a falar da mitologia grega, papapá, me contando as histórias, eu sentado ali, ele pegou o bolo dele, pegou o café, eu peguei o meu. Quando eu peguei o meu bolo, eu morrendo de fome, que eu fui dar uma bocada, o bolo caiu da minha mão. Quando o bolo caiu, bateu no chão, eu falei, pô, os 3 segundos, a regra dos 3 segundos, né? Eu falei, porra, eu tô morrendo de fome, meti a mão no bolo pra comer, né? Tudo certo. Quando eu meti a mão no bolo, ele deu um tapa na minha mão. Tá! Aí eu olhei pra cara dele, ele falou, tu vai comer do chão, rapaz? Tu tá maluco? Aí pegou o bolo dele assim, ó, cortou na metade e fez assim, ó. Só que quando ele fez assim, a unha dele era desse tamanho e preta. Pior do que o chão. Aí a mão, pô, tava 10 vezes pior que o chão. 10 vezes pior. Porra, mas quando ele fez assim, eu falei, diabo, a mão dele tá mais suja que o chão. Eu falei, meu amigo, tá bom. Meti a mão no bolo e comi ali o bolo e fui indo, conversando com ele. Nisso, tinha um carro parado em frente com as janelas pretas, uma limusine parada. Aí eu, pô, falando com ele, a hora era já 5h55, a aula começa às 6. Eu falei, meu irmão querido, eu vou ter que abracei ele assim, falei, vou ter que entrar para dar aula. Quando eu abracei ele, que eu levantei, a porta do carro abriu. Tava parado lá esse tempo todo, uma meia hora lá parado, eu conversando com esse maluco. Só olhando. Aí a porta abriu, desceu o Guy Ritchie, o diretor Guy Ritchie. Aí ele que era do Snatch, do Lock, Stock and Two Smoking Barrels, desses filmes todos, Sherlock Holmes, porra, do Superman, ele fez filmes todos aí. Aí, pô, ele desce, pra mim, um dos melhores diretores que eu já vi na minha vida. Ele desce do carro, olha pra mim e fala assim, Renzo, tu é foda. Você nunca para de me surpreender. E ele me colocou no documentário da Truth or Dare, que era Na Cama com Madonna 2. Ele me colocou, ele só terminou, a Madonna é raivosa comigo, porque ele só terminou o documentário depois que ele filmou comigo. Ele falou, só vou terminar quando eu filmar com ela. E no final eu deixei ele me finalizar. Quando o documentário veio, ele não colocou a finalização. Eu falei, Guy, porra, tu não botou a finalização? Renzo, você é meu professor, eu jamais faltaria o respeito desse jeito. Isso aí. Entendeu? Não, porra. Mas... Aí, quando ele falou que eu não parava de surpreender ele, eu falei, tu tá achando que o VIP treatment é só pra você? Aí ele virou e falou assim, Renzo, o fato de eu saber que não é só pra mim, é por isso que isso aqui é minha academia. Eu falei, vai pra dentro, desgraça, vai botar o kimono que a porrada vai jambrar hoje. Agora eu te pego. Ele foi. Agora um detalhe, você viu a diferença que faz. Ele ficou comigo, o Guy Ritchie, 10 anos. Ele chegou à faixa marrom. Ele treinava todo santo dia. Aí ele teve que voltar para a Inglaterra. Se separou da Madonna, foi para a Inglaterra. Durante 6 anos, 7 anos, eu não consegui encontrar com ele. Ele estava morando lá, fazendo os filmes lá. A última vez que eu tive com ele foi quando ele se separou da Madonna e se mudou para a Inglaterra de vez. Aí eu fui teve o lançamento do Man from U.N.C.L.E., que era uma série antiga que ele refilmou, que é com o ator do Superman, Henry Cavill. Aí ele fez o filme, ele me convidou para o Tapete Vermelho, lá em Nova York. Quando eu chego lá no Tapete Vermelho, eu olho, a segurança toda são alunos meus de Nova York, de jiu-jitsu, da polícia. Pô, que legal. Eu olhei e falei, pô, vocês... Aí eu fui o único que não foi pedido nada para entrar ou para sair. Eu entrei, quando eu chego, ele tá lá arrumadinho, de gravatinha de borboleta, terno. Eu vou e dou uma coça nele com a faixa dele e boto a faixa preta nele. Pô, ele fica a noite toda... Com a faixa?
de terno, gravata, borboleta e a faixa preta amarrada na cintura. Que honra, entendeu? Hein? Que honra. Aí ele me apresentou o Henry Cavill e me contou as histórias, que durante esses 6, 7 anos que ele ficou longe, todo lugar que ele ia treinar, ele treinava todo dia, às vezes 2 vezes por dia, ele passava o carro em todo mundo, aí queriam dar a faixa preta para ele corria, ele não deixava. Ele fala, não, só posso receber essa faixa do Renzo. Aí teve uma situação que ele viu que iam dar a faixa, ele falou, pera, deixa eu usar o banheiro que eu tô apertado. Ele foi no banheiro, pulou a janela e se arrancou. Saiu fora, né? Saiu fora. Honrando você, né? Honrando. Ele falou, só recebo a faixa preta do meu professor Renzo. Entendeu? E recebeu. E depois, esse Henry Cavill, que é o Superman do filme, comprou uma casa em Miami. Aí ele vira e fala o seguinte, ele vê na cidade, tem uma academia Renzo Gracie. Ele liga e fala, essa academia Renzo Gracie? O cara falou, Ele falou, sou aluno do Renzo, eu posso vir ajudar a dar aula para as crianças? Aí ele falou, se tu é aluno do Renzo, claro, vem aqui ajudar a aula infantil. Ele foi. Quando ele chega lá, ele tá vestido de Superman para ajudar na aula. Caraca, você imagina o Superman, bicho? Isso é o que o jiu-jitsu proporciona, que a gente às vezes não fala. A primeira vez que eu tô contando é aqui para você. Pô, que legal. Entendeu? Mas isso foi tudo jiu-jitsu que deu. Por isso que eu consegui largar o surf, de ser o que eu amava no surf, tá no surf direto, e conseguir ir pro jiu-jitsu com essa paixão e essa vontade de ver isso crescer e fazer a mudança, entendeu? Falando dessa parte do jiu-jitsu, o jiu-jitsu traz uma segurança muito boa para as pessoas, né? Às vezes, eu sei que tem casos, você deve ter tido inúmeros casos, de garotos que eram meio bobão, que não se sentia bem, né, cara? E aí ele começou a fazer jiu-jitsu, aí consegue ficar mais confiante, aí passa a ter um tipo de atitude e começa a brilhar na vida com confiança. Fala um pouco sobre isso. Eu sempre digo, a gente não está no negócio de ensinar uma arte marcial, a gente está no negócio de ensinar confiança. Eu vi almas mudando, eu vi gente chegando na academia gago, e no final o cara era responsável por tocar um banco em Manhattan, Nova York. Esses 30 anos que eu tô lá, eu vi isso repetidamente. Eu vi a vida mudando. Eu tinha um aluno que ele tinha os problemas mentais, e ele, a primeira vez que foi na academia, ele quebrou o ombro sozinho no canto, assim, ele foi se alongar, quebrou o ombro, eu passei a noite toda com ele lá no hospital até ajeitarem tudo e poder levar ele em casa. Eu falei, esse cara nunca mais volta. Ele voltou, ele ficou comigo. Depois de 4, 5 anos, a mãe dele era contra a violência, contra jiu-jitsu, contra a arte marcial, não pagava mais. Eu falei, não precisa pagar, você vai vir aqui de graça, vem o tempo que você quiser, não se preocupe, quero você aqui. Esse garoto hoje, ele toca toda a empresa da família. Que legal. Ele é quem toca, ele que administra, entendeu? Tudo da família. O nome dele é Adam Gecker, um cara fantástico. E o dia que ele demorou 20 anos para ele pegar a faixa preta. O dia que ele recebeu a faixa preta, todo mundo tem que dar um discurso quando você recebe a faixa preta. A primeira coisa que ele falou foi o seguinte, na minha vida eu achei que eu nunca ia ter um amigo. Até o dia que eu passei debaixo no portal daquela porta ali. O dia que eu entrei aqui, a minha vida mudou. Eu descobri que eu não tinha amigos, eu tinha uma família. Que legal. Entendeu? Família Gracie. Todo mundo da academia, onde eles encontram ele, tratam ele como parente, como irmão, abrem as portas, botam ele em tudo ali. E aquilo foi construindo uma confiança que transformou ele num cara fantástico. Ele hoje toca todo... São coisas engraçadas. Tudo que a mãe falava que era violência, era um horror, hoje, o garoto cuida de todos eles, do pai, da mãe, dos irmãos, ele que administra todo o business dele.